Próximo orador inscrito, deputado Marcelo Ramos, líder do PSB. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, alunos da Escola Estadual Ângelo Remazotti, divertindo-se aí com o nosso querido amigo deputado Josué Neto. Quero também fazer uma saudação especial, senhor presidente. Há tempos eu venho transmitindo as sessões da ALI por um canal na internet, www.livestream.com/Marcelo Ramos PSB, e eu acabei de receber uma mensagem, deputado Sidney Leite, de que um cidadão está assistindo a sessão da ALI, batendo papo pelo chat, pelo seu iPhone. Então, é a tecnologia a serviço da democracia. Isso é muito bacana. Quero mandar um abraço também, uma saudação a todos que estão assistindo esta sessão pela internet. Mas, senhor presidente, eu quero tratar aqui do tema Copa do Mundo. A FIFA fez uma última visita de vistoria aqui no nosso estado e acabou que esse tema passou fora das nossas pautas políticas aqui de debate na Assembleia por conta de outras questões tratadas aqui na casa. Mas o deputado Romário, do PSB do Rio de Janeiro, publicou um artigo muito interessante no seu site sobre a Copa do Mundo. E o Romário diz o seguinte: como tenho dito em diversas oportunidades, sei que o dinheiro despejado em obras superfaturadas, em elefantes brancos, o TCU já denunciou que 4 das 12 arenas se tornarão elefantes brancos, vai fazer falta na saúde, na educação, na segurança, na acessibilidade, não podemos aceitar. Diz ainda o deputado Romário: pude observar das visitas que fez nos estados que muita coisa não vai mudar. Não teremos mobilidade urbana, que era um dos principais legados previstos pela Copa. E conclui dizendo: nunca me preocupei em ser unanimidade. Sei que quando abro a boca para criticar a FIFA e a CBF ou a desonestidade de políticos e empresários, não sou apenas o Romário, e sim a voz de milhões de brasileiros. Eu quero usar essa última frase, deputada Conceição, para dizer que também sou desses que não esperam unanimidade. E que prefiro a firmeza dos meus princípios à capitulação ao desejo de agradar governantes. O governo do estado do Amazonas tem dado um péssimo exemplo para o Brasil no que diz respeito à administração das obras relacionadas à Copa do Mundo de 2014. De todas as obras previstas de infraestrutura urbana para a Copa de 2014, a única que iniciou foi a obra da Arena Amazônia. O governador cansou de anunciar, estou mostrando aí várias matérias de jornal, com o governador anunciando que lançaria a ordem de serviço do monotrilho, que o monotrilho ia sair, que a ordem do serviço para monotrilho sai em outubro. Isso era outubro do ano passado. Isso era outubro do ano passado, deputado Sidney Leite. O coordenador da unidade gestora da Copa, que passa o dia no Twitter falando de previsão do tempo e não dá uma explicação sobre Copa do Mundo e não atende aos convites da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa e não presta conta das suas ações frente a essa unidade gestora, porque a sua gestão à frente da unidade gestora tem sido marcado pela incompetência e pela incapacidade de enfrentar os problemas que emperram as obras de mobilidade urbana e de infraestrutura na cidade de Manaus. Agora, após a última visita da FIFA, surge a palavra final, deputado José Ricardo, sobre monotrilho. Matéria jornalística diz: Miguel Biango admitiu que o monotrilho não faz parte do projeto de Manaus para a Copa. Manchete: monotrilho e BRT fora da Copa do Mundo de 2014. A Copa não é importante por si só.
Serão 4 jogos em Manaus. Menos de 1% da população manauara vai entrar no estádio. A Copa era importante pelo legado urbanístico e social que poderia deixar para o povo do Amazonas. A Copa era importante para ter BRT. A Copa era importante para ter monotrilho. A Copa era importante para reordenar o centro histórico da cidade de Manaus. A Copa era importante para criar um porto decente na cidade de Manaus. A Copa era importante para investimento de infraestrutura, em saneamento básico, em trânsito, em saúde, em segurança. Isso tudo foi abandonado desde que o senhor Miguel Biango assumiu a unidade gestora da Copa. Uma gestão marcada pela ineficiência. E o governador não toma nenhuma providência em relação a isso. Não teremos monotrilho, não teremos BRT. O senhor Miguel Biango deu uma entrevista dizendo o seguinte, que o atual sistema de transporte já atende bem grandes eventos realizados no Sambódromo. Manda ele ir de ônibus para os eventos que acontecem no Sambódromo. Manda ele ir de ônibus para o Boi Manaus. Manda ele ir de ônibus para o Carnaval. Manda ele ir de ônibus para a parada de 7 de setembro. Para ele ver na pele se aquele sistema atende bem o povo da cidade de Manaus. Isso é uma brincadeira. São 800 milhões de reais desperdiçados. O governo do estado do Amazonas tem desde 2010 800 milhões de reais na sua conta para obras de mobilidade urbana. Não gastou nenhum centavo e vai perder o dinheiro inteiro. E vai passar para a história como quem teve a chance e não enfrentou o problema da mobilidade urbana em Manaus. Mas eu quero concluir, senhor presidente. Recebi o relatório do Tribunal de Contas, eu peço que filmem aqui, o relatório do Tribunal de Contas da União, o último relatório, expedido agora em janeiro de 2012, sobre as obras da Copa. E destaco alguns itens relacionados à Copa em Manaus. Estádios. Algumas sedes correm o risco de ter estádios que serão elefantes brancos após a Copa. Isso quem está dizendo é o Tribunal de Contas da União. Em 4 cidades, observou-se que o risco da rentabilidade gerada pela arena de não cobrir seu custo de manutenção era grande. Cidades: Natal, Manaus, Cuiabá e Brasília. Em Manaus, não foram identificadas ações no sentido de mitigar o risco de que o estádio Arena Amazônia vire um elefante branco. Isso quem está dizendo é o Tribunal de Contas da União, não é o deputado Marcelo Ramos. Tribunal de Contas da União, relatório de acompanhamento da 9ª SESEX. Há sobrepreço de 71,2 milhões em amostra de 200 milhões, segundo o TCU. E 85 milhões em amostra de 364 milhões, segundo a PGU. Então, quem está dizendo que está superfaturado é o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Ainda o TCU, análises expedidas em cooperação com o Ministério Público. A análise da 3ª Secob identificou indícios de irregularidade relativos à restrição do caráter competitivo da licitação de sobrepreço. Na amostra analisada de 200 milhões, os preços estão 71 milhões acima dos praticados em Manaus. Isso tudo está no relatório do Tribunal de Contas da União, deputado Zé Ricardo. Ou esta Assembleia assume a sua responsabilidade de fiscal das ações do governo, ou o que sobrará dessa Copa será 3 jogos de 5ª categoria, assistido por menos de 1% da população e uma dívida de mais de R$1 bilhão para ser paga com o suor do povo manauara e do povo amazonense. Isso não é justo, deputado Marco Rota. O governador precisa tomar providências imediatas em relação à ineficiência e incompetência do coordenador da unidade gestora da Copa. Mas mais do que isso, esta casa precisa fazer com que ele venha aqui prestar as explicações aos deputados e ao povo do estado do Amazonas do porquê, desde que ele assumiu a unidade gestora da Copa, nenhuma obra, salvo a arena, andou. Isso é grave, isso é gravíssimo. Ele pode ser o responsável por uma grande decepção para o povo de Manaus e para o povo do Amazonas e por uma grande dívida para ser paga com o suor de cada trabalhador, de cada trabalhadora amazonense e manauara. Muito obrigado, senhor presidente.